entramos em biodiversidade. Na biodiversidade, nós vimos, no geral, os 5 grandes reinos, certo? Vimos que todos os seres vivos se encaixam lá em todos os grandes reinos, e a gente estudou, tratou deles aqui, onera, protista, fungo, animalia, planta, vimos os domínios, mas vimos que vírus é um caso à parte. Vírus não se encaixa em nada. E aí a gente veio tratar. Então, antes da gente entrar em todos os seres vivos que se encaixam em tudo dentro da vida, viemos tratar desse bug que chama vírus, que é um erro que se replica, ok? Que para muitos nem ser vivo é considerado. E aí a gente tratou sobre vírus no geral, como que isso funciona. Tratando de vírus no geral, nós fomos tratar então de casos específicos, citamos o HPV, citamos o HIV, certo? Vimos como que funciona o HIV, mas viemos agora para poder a gente aplicar bem esse modelo, considerando o nosso contexto atual, a gente veio para o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19. Estudamos o vírus, estudamos sobre a origem dele, estamos respondendo um monte de porquês aí, se é arma biológica, não é arma biológica, por que você tem que usar, fazer acontecer, viemos responder um monte de porquês. E a gente parou na semana passada tratando sobre a doença, a COVID-19. E a gente começou um pouquinho, eu voltei aqui 4 slides até onde a gente tinha ido, só para poder a gente pegar o fio da meada e seguir aqui, certo? Voltamos aqui um pouquinho, só para poder a gente tratar o quê? O vírus entra porque existe uma chave, entre aspas, ou seja, uma proteína, um domínio de proteína no capsídeo do vírus que serve como chave, que ele consegue se ligar, encaixar, se ligar numa proteína que serve de receptor para o vírus lá nas nossas células. E por isso esse vírus veio afetar humanos, sendo que antes ele não era um vírus de humanos. Não é essa linhagem dele aí, certo? Nós tivemos essa aula na terça-feira da semana passada. Todos os dias, bom, vocês sabem que eu dou 10 horas de aula por semana, certo? Mas o resto do meu tempo todinho eu estou trabalhando, eu sou pesquisador, eu trabalho em laboratório de pesquisa de genômica, e agora, desde o início da pandemia, a gente montou um laboratório de diagnóstico de SARS-CoV-2, certo? Para dar um apoio para o Adolfo Lutz, para os exames de Covid dos laboratórios dos hospitais do interior de São Paulo, os hospitais públicos e tal. Beleza, então estou trabalhando direto com isso. Todos os dias eu leio artigos novos que estão saindo para poder, com atualizações sobre a Covid, sobre o SARS-CoV-2, sobre o estudo do vírus, sobre a pandemia, sobre medicamentos, tratamentos, como as coisas estão caminhando. Todos os dias eu atualizo. Sexta-feira saiu um artigo fantástico. Fantástico. Que calhou bem no ponto onde a gente tinha parado aqui na nossa aula na semana passada. Então, já atualizei a sequência dos slides com um artigo novinho de sexta-feira, certo? Na segunda revista de fator de impacto maior que tem, ou seja, revista científica que quando sai ali todo mundo lê, né? E que é altamente criteriosa, ou seja, é um trabalho muito bom para poder conseguir publicar nessa revista. Onde ele mostrou, justamente, ele estudou a proteína aqui, a proteína spike, a chave do vírus, que a gente estava tratando disso quando a gente parou na semana passada. O vírus, ele tem uma proteína, que é a spike, que é ela que está representada aqui computacionalmente, certo? Isso aqui é do artigo lá da Science, da semana passada, sexta-feira, tá aí lá, 25 de junho. Essa é a proteína spike. Ela é a chave que faz o vírus entrar. Isso aqui é o capsídeo do vírus? Não, isso é uma das proteínas do capsídeo do vírus. Uma. Dá uma olhada no meu mouse. Esta proteína aqui inteira, ela tem vários domínios. O que são domínios? Tem várias voltinhas da sequência do colarzinho, uma proteína não é como se fosse um colar de contas de aminoácidos, um grudado no outro, e ela se enrola todinha. A gente já viu isso? Ela se enrola todinha para poder formar a estrutura da proteína lá no final. Então, tem várias voltinhas dela que são ligáveis, possíveis de reagir onde ele encostar. E isso faz com que o vírus consiga se ligar em lugares diferentes. Dá uma olhada lá em cima, nessa parte destacada aqui, ó. Essa alça aqui, ó.
Tá vendo que aqui tem uma alça para cá e uma alça para lá, uma boquinha, uma entrada aqui? Olha o que está escrito aqui. ACE2. A mutação que aconteceu lá no vírus, que estava caminhando lá, morcego, pangolim humano, que a gente viu semana passada, a mutação que aconteceu lá no vírus abriu essa boquinha aqui, ó. Simplesmente foi isso aqui que fez esse vírus se tornar um vírus de humanos. Isso daqui era fechado, e ele não consegue, esse domínio vermelho aqui, pintado de vermelho aqui, essas voltinhas aqui, elas conseguiam encaixar, se ligar simplesmente em proteínas lá do morcego, por exemplo, só para poder infectar morcego, infectar pangolim. Só que uma mutação fez com que abrisse, essa alcinha abriu essa boquinha. Essa alça aberta fez com que esse vírus, que não era de humanos, conseguisse encaixar. Ele encaixa aqui, ó, nessa entradinha aqui. Ele vai encaixar, ele vai ligar lá com a ACE2, que é a proteína que está presente em todas as nossas células das vias aéreas superiores, nas vias aéreas inferiores, no pulmão, no coração, nos rins, no intestino, certo? E esse evento aqui fez com que o vírus se tornasse um vírus humano e começasse a pandemia. Então, quando o vírus se conecta, acontece lá da spike se conectar na ACE2, que a gente viu a ilustração da Nature que eu mostrei na semana passada, está acontecendo isso, ó. Essa voltinha aqui está se encaixando nessa proteína receptora que fica na membrana das nossas células, beleza? Essa ligação da ACE2 com a proteína do vírus, ela justifica um monte de coisas. Lembra que nós falamos que essa enzima ACE2, ela é a enzima conversora da angiotensina, ela baixa a pressão do indivíduo. Se o vírus encaixa lá, se o vírus foi lá e se conectou na ACE2 do indivíduo, essa proteína que estava lá, essa enzima que estava na membrana plasmática do citoplasma, na membrana plasmática da célula desse indivíduo, não vai conseguir baixar a pressão dele. Então ele começa a diminuir a capacidade natural do indivíduo de baixar a pressão dele sobe. Isso faz com que o número 1, e a gente vai ver daqui a pouquinho, sobre grupos de risco, faz com que o número 1 das comorbidades sejam os hipertensos. Por quê? Se tem bilhões de vírus se reproduzindo no corpo dele, se ligando nas ACE2 de todas as células dele, e onde o sangue está passando ali que ela conseguiria fazer, aquelas que estão atuando para poder fazer esse efeito de baixar a pressão, não consegue. E a pressão começa a subir. Isso vira um fator de risco, certo? Grave. Por isso que hipertensos são uma comorbidade. Outra coisa, além da comorbidade, ou seja, o hipertenso tem um risco maior, porque a spike, a proteína spike do vírus se liga na ACE2 e inativa, não deixa a ACE2 fazer o papel de baixar a pressão. Além disso, o indivíduo que é hipertenso, o organismo dele produz, por aquele mecanismo que a gente aprendeu em citologia, vocês já fizeram até em prova, DNA, RNA, proteína, retículo, complexo de Golgi, e vai lá para a membrana. O organismo vai acionar esse gene muito mais vezes, vai produzir muito mais dessa proteína ACE2, ou seja, a membrana plasmática das células do indivíduo hipertenso tem muito mais da ACE2 do que o indivíduo que não é, porque o indivíduo precisa muito mais dessa proteína para baixar a pressão dele. Portanto, ele tem muito mais fechadura do que o indivíduo que não tem, que não é hipertenso. Então, agora dá para entender porque marido e esposa deitados na mesma cama, dormindo 2 dias juntos, o marido já estava lá positivado, já estava lá transmitindo, passou para outras pessoas e para a esposa que estava do lado dele dormindo, não, pegou. Ela tem menos fechadura. Essa é uma das causas possíveis, tá? Não é só ela. Mas ela tem menos fechadura. Então, ela é menos propensa a pegar o vírus. Aquela boquinha ali aberta da proteína spike, ela vai ficar tentando. O vírus está lá, ele vai sair batendo, encostando para todo lado. Teria que aquela abertura encostar numa ACE2, ou seja, numa célula de um indivíduo que tem muita ACE2, a probabilidade daquela boquinha lá da spike encaixar, daquele sítio, daquele domínio, achar a ACE2 e se ligar, ela é muito maior para o indivíduo que tem mais da ACE2 do que para o indivíduo que tem menos. Então, a probabilidade desse indivíduo pegar vai ser menor. Se ele não é hipertenso, por exemplo. Se ele não é grupo de risco. Se ele tem menos dessa enzima. Tá bom? O que mais?
Diabético também tem mais da ACE2. Além disso, o diabético tem aquelas microlesões dentro dos vasos sanguíneos, aí quando o vírus entra no diabético, começa a diminuir a capacidade de manter a pressão controlada nesse indivíduo, pelo que a gente acabou de ver, aí a pressão do indivíduo começa a subir, e se ele tem microlesões dentro dos vasos sanguíneos, ele pode ter infarto, aneurisma, trombose, embolia, AVC, você vai ter uma série de eventos possíveis como consequência disso, tá bom? Então, por isso que diabetes e hipertensos são aqueles de maior risco. Maior risco. Não me lembro se é na sala de vocês, mas tem uma das turmas aqui que um aluno é diabético e ele falou, não posso voltar, então não, você não. Ah, vão brigar com você, porque tem gente falando, meu médico falou que pode voltar. Não, você não pode. Você não pode. Ok? Nossa, mas é um absurdo que não sei. Você não pode. Se o médico está falando que você pode, ele está errado. Você não pode. O diabético não volta para aula. Tá bom? Porque o seu risco é bem maior do que os outros. A gente vai ver um slide daqui a pouco que mostra esse risco maior. Vamos lá. Ah, mas tem que colocar na balança, porque ele tem outros riscos de não voltar. Tá, ok, é uma outra análise, mas tecnicamente, pensando em grupo de risco diabético, é o segundo grupo de risco maior, de maior risco. Então não volta. Tá bom? Bom, já falamos aqui, já falei desses aqui, ok. Qual a vantagem desse vírus também? As vias aéreas superiores, onde a gente tem muitas células com ACE2, certo? Elas aumentam a probabilidade desse domínio da spike, da proteína do vírus, conseguir encontrar. Ok? Então, esse vírus tem parentes que a gente viu na semana passada, lá o MERS, o SARS-1, o MERS-CoV, o SARS-CoV-1, o MERS-CoV, que eles não se espalharam, eles começaram, foi uma pandemia que parou sozinha, né? Ok, foi uma pandemia que parou sozinha. Por que ela parou sozinha? Um dos principais fatores dela ter parado sozinha, se não for o motivo principal, é por isso. A proteína spike do SARS-CoV-1 e do MERS-CoV, aquele domínio de ligação era menos, tinha menos afinidade, ou seja, era mais difícil ele encaixar na ACE2 do que o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 sofreu uma mutação que abriu, aquilo ali ficou facinho de encaixar. Encostou, encaixa. Se liga, né? Estou falando encaixa, um termo leigo, mas encostou, se liga. Já os outros dois, as outras duas possíveis pandemias que não foram para frente, ele tinha maior dificuldade. Mas ele tinha maior facilidade de se ligar às proteínas lá nos pulmões. Ele tinha mais dificuldade de se ligar nas proteínas das vias aéreas superiores, ok? Já o SARS-CoV-2 tem maior facilidade de se ligar nas proteínas das vias aéreas superiores. Então, ele pega fácil nessa parte superior, a pessoa tem aquele quadro gripal leve, 80%, 50% não vai sentir nada, 80% não vai ser uma coisa levíssima que não vai dar em nada, entendeu? Mas em 20% dos casos, porque pegou nessa região aqui, porque ele tem maior afinidade com as proteínas e facilita pegar nessa região, ele acaba penetrando nas vias aéreas inferiores, lá nos pulmões e espalha, ok? Bom, aí chega lá no pulmão. Você tem também a CE2 lá no pulmão. Menos do que você tem nessa parte aqui. Ou seja, você tem uma afinidade muito maior. Você tem muito mais fechadura nessa região aqui para poder pegar. Lá nos pulmões também tem. Aí na hora que chega lá, ele vai infectar. E se ele infecta, ele pode, não vai. Não é que ele vai, ele pode, isso vai variar de cada organismo e é imprevisível, não tem como saber com quem isso vai acontecer, com quem não vai acontecer, porém os grupos de risco têm maior probabilidade disso, maior propensão a isso do que outros. Mas ele pode gerar um efeito, uma ação inflamatória lá nos pulmões. E o organismo, para poder reagir a ele, para poder combater o vírus, pode acabar destruindo células pulmonares, gerando, por exemplo, aquele vidro fosco, coisas que você já deve ter visto na imprensa, que é alguns dos efeitos que acontecem lá, prejudicando ainda mais os pulmões. A reação do organismo para tentar combater o vírus que conseguiu infectar as células através da ACE2 lá nos pulmões, a reação do organismo pode acabar prejudicando os pulmões e destruindo células, o tecido pulmonar. Ok? O organismo combatendo ele mesmo, tá? Para combater o vírus, tá bom?
Quem vai ter isso? Não dá para saber. Aí já entra um outro porquê. Por que que asmático é grupo de risco? Aí você fala, nossa, mas eu vi na imprensa que asmático não é grupo de risco, porque tem alguns médicos falando que não. Gente, a gente já viu lá no início como que a ciência funciona. Para algo ser concretizado, você tem caminhos diferentes para seguir, chegar lá, para um conceito ser concretizado. Um dos caminhos é você estuda, por exemplo, os asmáticos são grupos de risco. Por que que asmáticos estão em grupo de risco? Porque quando você pega o N total, o número de indivíduos que tiveram agravamento e que tiveram mortes, e você faz uma triagem, você tem um número alto de asmáticos ali. Esse é um caminho para você concluir que a gente vai ver um slide desse do estado de São Paulo, do governo do estado de São Paulo, mostrando por que asmático está na lista de grupo de risco. Porque tem, eles estão lá. Não é o maior como hipertenso, não é o outro, o segundo como diabético, mas está lá. Ok? Ele já tem uma propensão a esses efeitos lá nos pulmões. Ok? O asmático. E ainda você coloca um agente que tem o potencial de gerar esse efeito inflamatório nos pulmões e que tem o potencial de gerar uma resposta imunológica exagerada lá nos pulmões do organismo, então você tem um indivíduo que já tem uma fragilidade pulmonar com um efeito que pode provocar isso. Então, na teoria, isso é um grupo de risco mesmo, ok? Só que alguns estudos que começaram a sair tentaram achar a explicação da correlação exata e não conseguiram ainda. Aí a imprensa vai lá e fala, ó, asmático não é grupo de risco, não. Está em estudo. A ciência funciona como? Alguém estuda, joga a ideia e os demais cientistas da área vão discutir. Ok? A pessoa fez um estudo e chegou a uma conclusão. Os demais vão discutir. Aquela conclusão pode mudar em função da discussão. Nós não estamos falando de uma lei. Nós estamos falando de uma hipótese, de uma teoria, de uma explicação para fatos. E as explicações vão saindo, a gente vai construindo as ideias. Muito do que a gente está falando aqui agora, gente, no início da pandemia, ninguém acreditava. Porque o conhecimento não existia ainda. Tem um medicamento que é usado agora como protocolo padrão no mundo inteiro para quando a pessoa interna com Covid quer usar um anticoagulante heparina lá, que aplica lá na barriga da pessoa, que quando começaram, tiveram vídeos de médicos circulando na internet falando que isso é exagero, isso é mentira, isso é... Nossa, não tem medicamento, não tem tratamento, não tem, agora a heparina virou protocolo padrão. Por quê? Porque o conhecimento veio sendo construído. Então, os primeiros que usaram a heparina foram os primeiros médicos que usaram a heparina foram detonados pelos demais, falando isso não está comprovado, mas aí o conhecimento foi sendo construído e se demonstrou que sim, é fato, funciona, ajuda, e aí pronto, isso virou protocolo. Ou seja, o fato de alguns estudos terem saído falando que asmático pode não ser grupo de risco, não faz sentido quando você olha para os números, porque tem os asmáticos que estão lá, se sobressaindo lá, ok? Então é algo em discussão, é assim que a ciência funciona ainda. Tá? Bom, a gente já falou sobre isso daqui, aqui foi que a gente tinha parado, agora seguindo. Por que que a pessoa perde olfato e paladar? Porque você tem dessa proteína ACE2, não tanto quanto você tem em outras partes, mas você tem também dessa proteína ACE2 lá no sistema nervoso central. E como tem lá no sistema nervoso central essa proteína, então, se o vírus alcança lá, nem sempre vai alcançar, nem sempre ele vai se espalhar no organismo por igual. Cada organismo é cada organismo tem uma dinâmica, cada indivíduo tem uma dinâmica, cada fisiologia tem as suas barreiras em determinadas proporções, de forma que não tem como você dar precisões absolutas para o indivíduo e falar vai acontecer assim ou não vai acontecer assado. Ok? Então, quando a infecção e o vírus vai conseguindo infectar células vai para tecidos novos, e consegue chegar no sistema nervoso central, o indivíduo perde olfato e paladar. Por isso que muitos não têm esse efeito, ou seja, perda de olfato e paladar não é diferencial. Tem perda de olfato, é Covid, não é Covid, não é assim. Alguns indivíduos, simplesmente, o vírus não consegue chegar lá, porque o organismo está combatendo. Ele não está entrando no organismo de porta aberta, escancarada, não tem nada a combater. O organismo está combatendo desde o início, como a gente aprendeu que o sistema imune faz, como ele faz. Alguns indivíduos, as barreiras não vão sendo ultrapassadas pelo vírus e chega no sistema nervoso central. Chegou lá e ele perde olfato e paladar, dependendo da intensidade da agressão.
as células lá no sistema nervoso central, você vai ter uma maior ou menor perda de olfato e paladar, ou vai ter só um, ou vai ter os dois. Em alguns casos, mais raros, até tem perda de voz. Ok? Bem mais raros, tá bom? Dor de cabeça, super comum, tá? Agora, perda de olfato e paladar, menos, perda de voz, raríssimo, mas tem, tá bom? Por quê? Porque tem a CO2 lá. É uma das explicações. Sempre tem mais. Eu estou falando para o nível da discussão que a gente está tendo aqui, é até onde a gente vai, tá certo? Bom, por que homem pega mais do que mulher? Porque homem tem mais ACE2 do que mulher. Essa é uma das primeiras explicações, ok? Um homem desenvolver a doença, ele tem, por volta, isso depende da região, mas ele tem, por volta, olhando para os números, por volta de 50% a mais de chance de morrer do que uma mulher. Uma das explicações é que o homem tem muito mais da fechadura, tem muito mais ACE2, tem muito mais a possibilidade do vírus entrar. Probabilisticamente, aquele domínio, vocês viram que é uma mega de uma proteína, e um pedacinho de nada, que é a parte que ele se encaixa, se ela esbarrar ali de lado, não encaixou, não ligou, entendeu? Então, quanto mais da fechadura você tiver, mais fácil a chave achar a combinação e encaixar, e se ligar. Não é tão simples assim ligar. Dois indivíduos dentro de um mesmo ambiente, fechado, respirando o mesmo ar, um contaminado e o outro não, não é 100% a certeza de que o contaminado passa para o outro. Não. Tem alguns estudos em alguns ambientes que definiram uma probabilidade de 39%. Convivendo dentro da mesma casa, 39% do contaminado passar para o outro. Não é 100%. É uma roleta russa, ok? Bom, mais um porquê agora, que agora nós estamos na linha do porquê de um monte de coisa, tá? E aí a gente vai fechar e encerrar isso daqui. Por que sabão e álcool? Tem gente que fala que é exagero. Tem vídeo que fala que é exagero. Infelizmente, tem vídeo que circula no WhatsApp e pessoas se contaminaram porque acreditaram em vídeo circulando no WhatsApp, porque uma pessoa olhou para um aspecto só e falou: isso é exagero, isso é mentira, não é assim, não é bem assim que funciona, não sei o quê, sem dar as devidas explicações, sem colocar as vírgulas e os parênteses. E aí o leigo que ouviu aquilo saiu fazendo coisa errada, um padrão errado de atitude, porque seguiu aquele vídeo circulando no WhatsApp, e aí pegou. São inconsequentes muitos dos vídeos quando ele joga a informação pela metade. Por que sabão funciona? E álcool? É o mesmo princípio aqui. Vamos lá. Acompanhe meu mouse. Lembra que nós estudamos que o vírus é um vírus envelopado? Daqueles tipos que a gente foi falando, das características de vírus no geral, a gente falou, esse daqui ele é assim, assim, assim. Envelopado, que é aquele que ele brota da célula e carrega um pedacinho, brota da célula infectada, e carrega um pedacinho de membrana em volta dele, que a gente chama de envelope, e aquela membrana ajuda no, entre aspas, disfarce do vírus para ele infectar mais fácil outras células, porque ele consegue aproximar mais sem ser rejeitado e tal. Beleza, nós estamos falando do envelope. Esse envelope é um pedaço de membrana. A membrana é o quê? Bicamada fosfolipídica. Como que são os fosfolipídios, gente? Fosfolipídio tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Tem uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. A água tem também essa característica. A água tem a possibilidade de se unir a um dos lados dessa molécula de fosfolipídio. Então, o que acontece? Você tem um envelope do vírus, ou seja, aquela camada, quando você coloca o sabão, a cabeça hidrofílica vai interagir com a água. Eu estou falando as moléculas de sabão, ok? Você joga as moléculas de sabão ali, elas vão interagir com a capa do vírus. E as moléculas de sabão vão ter essa capacidade de uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Ok? Lembra que a membrana é formada de fosfolipídios, uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. E as moléculas de sabão são formadas por moléculas que têm uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Então, ela tem a capacidade de unir o hidrofílico com o hidrofílico, o hidrofóbico com o hidrofóbico, elas conseguem dissolver a bicamada fosfolipídica
do envelope do vírus. E na hora que ele dissolve isso, vem a água. A água tem a capacidade de se ligar a um dos lados dela e carregar. Então, simplesmente, as moléculas de sabão, elas vão se ligar aos fosfolipídios e a água depois vai carregar e ela vai embora. Lava. Desmancha o envelope do vírus e o vírus perde a sua capacidade de ser infectante, tá bom? Mais uma coisa, reinfecção. Pode pegar de novo? Sim, a resposta é essa. Todo mundo pode pegar de novo? Não. É mais provável pegar de novo do que não pegar? Não. Então, se o vídeo que está circulando no WhatsApp fala assim, você não pega de novo, isso é mentira, ele está olhando para um lado da história. Aí o outro que está falando, vai pegar de novo, todo mundo vai pegar de novo, está olhando para o outro lado da história. As coisas, as informações têm que ser completas. Ok? Vamos lá, no início da pandemia, quando estava todo mundo começando a estudar, foram acompanhando o próprio SARS-CoV-2, infectando macacos para poder acompanhar e avaliar ali, e viram que os macacos, eles produziam anticorpos e mantinham isso. Isso foi sendo mantido por muito tempo. Eles conseguiram acompanhar isso daí até 3 meses, ok? Aqui está 28 dias, eu vou atualizar isso depois. Conseguiram acompanhar isso até 3 meses. Produziu anticorpos, estava ali imune, estava protegido, beleza? Aí observaram lá no início também que o SARS-CoV, o 1, aquele primeiro que começou a espalhar e depois parou, né, não virou pandêmico, mas que o SARS-CoV-1, como já tem mais tempo de história, já conseguiram observar com mais tempo a imunidade de quem pegou o SARS-CoV-1, aí observaram que o SARS-CoV-1, os anticorpos foram produzidos. Quando o indivíduo pegou o SARS-CoV-1, produziu anticorpos. Daquele jeito que a gente viu na semana retrasada do sistema imune, como ele reage, certo? Produziu os anticorpos, fez lá, aquele brincando de pique-ajuda, certo? Uma célula apresentadora pegou, ativou linfócitos T, que ele ativou linfócitos B, que sofreram mitose, produziu plasmócitos e células de memória, isso está na prova. Células de memória são mais duradouras e os plasmócitos vão produzir os anticorpos. Os anticorpos, certo? Que são produzidos quando o indivíduo pegou o SARS-CoV-1, eles duram relativamente pouco tempo. Ele produz uma resposta imunológica, ou seja, o indivíduo fica resistente. Só que ele vai caindo ao longo de 2 a 3 anos. Entre 2 e 3 anos. Opa, vamos lá. Em macacos caiu até 3 meses. Em humanos, o SARS-CoV-1, que é muito parecido com o SARS-CoV-2, caiu de 2 a 3 anos. Então a imunidade está entre 2 meses e 3 anos. Primeira conclusão era essa. Estou falando do histórico disso, tá bom? Só que com o passar do tempo foi sendo observado estudos de anticorpos de quem pegou o SARS-CoV-2, esse mesmo em humanos, ou seja, já direto. Primeiro perguntavam para os animais, vamos olhar para animais. Gato, cachorro, pega coronavírus e não fica imune, pega de novo. Macaco produziu anticorpos que durou 3 meses. Ok. Seres humanos que pegaram o parente dele, o SARS-CoV-1, durou 2 anos. Essa imunidade vai durar quanto tempo? Aí, isso era lá no início da pandemia. Passou o tempo, deu para poder acompanhar pessoas que pegaram. E aí, as pessoas que pegaram, você acompanhando, foi lá medindo a quantidade de anticorpos. A maioria, em até 3 meses, eles sumiram. Então, a imunidade de anticorpos, que são aquelas proteínas que vão ficar circulando no seu sangue, quando o vírus entrar, já está lá para combater e não deixa a infecção se instalar, essa de anticorpos, ela cai em 2 a 3 meses depois que a pessoa pegou. Tem as células de memória, calma aí que a gente vai falar delas. Tem um outro slide que a gente vai falar delas. Ok? A imunidade de anticorpos vai cair de 2 a 3 meses. Porém, a gente observou, para essa doença, agora que a gente tem tempo, já tem 1 ano e estamos observando, estudando esses indivíduos que pegaram, a gente consegue ver o seguinte: indivíduos que têm infecção leve, os assintomáticos, a maioria não produz anticorpos. Alguns produzem. Aí você vê a notícia de jornal falando assim: tem estudos demonstrando que produz anticorpos. Sim. Quantos? Quanto por cento da população? A maioria produz? Quase a totalidade produz? Ou é a minoria que produz? Aí você lê só a manchete, você lê lá, você não entende as proporções e fala assim, então se produz anticorpos, eu já tive, eu não vou pegar de novo. Pronto. Você acredita absolutamente naquilo sem avaliar a informação completa. Ok? Bom, quem tem um quadro assintomático, a maioria não produz anticorpos.
Ah, mas ele pode produzir células de memória. Sim, pegaram um grupo de pessoas assintomáticos, foram lá e mediram. Alguns produziram anticorpos, alguns produziram células de memória, que geram uma imunidade mais duradoura, certo? Maior. Beleza, alguns, mas a maioria não produziu, gente. Então pode pegar de novo. Quem tem um quadro mediano, e aí mediano que eu estou chamando aqui, mediano para grave, são aqueles lá 20% que vão precisar de ir no hospital, não necessariamente vão ficar internados. 20% dos que pegarem vão precisar de ir no hospital. Esses aí uma boa parte deles produz anticorpos sim. Aí esses ficam por 2 a 3 meses com imunidade de anticorpos ali, durando ali mais tempo, mas eles vão caindo. E aí depois disso ele poderia pegar de novo. Porém, lembra que os anticorpos são produzidos por plasmócitos que vieram de uma mitose de um linfócito B? Mitose vai gerar duas células, vocês responderam isso em prova. Uma que se tornou plasmócito e foi produzir os anticorpos, e outra que virou célula de memória. Ou seja, se tem anticorpo sendo produzido, tem célula de memória também sendo produzida. Só que a gente não tem como rotina exames para poder ficar medindo essa célula de memória e saber o quanto que a pessoa produziu. Como isso é altamente variável de pessoa para pessoa, a gente sabe que, sim, tem pessoas que geram imunidade, que essa imunidade continua, a da célula de memória. Dos anticorpos vão caindo. Quanto tempo? Se você que pegou, você gerou essa imunidade, você está imune ou não, não dá para poder fazer essa afirmação. Então, é brincar de roleta russa você falar, eu já tive, eu não vou pegar, então não vou mais usar máscara, não quero saber, vida normal. E não vou tomar cuidados mais porque eu estou imune. Não é assim, ok? Você pode ter gerado anticorpos. Se você gerou anticorpos, você gerou células de memória. O quanto tempo e quanto dessa célula de memória, qual a proporção delas, se é suficiente para combater uma nova infecção em você ou não, ou pelo menos você tem um quadro mais leve ou não, a gente não tem como saber ainda. Ok? Esses estudos que estão saindo são a discussão em andamento. Você se apegar a uma manchete de um jornal, ou então que alguém postou no Instagram e mandou para você, se apoiar naquilo, para poder tomar suas decisões de uma discussão em andamento, é brincar de roleta russa, tá bom? Então, mantenham os cuidados, tá? Façam tudo o que vocês têm que fazer, mas mantenham os cuidados. Vamos em frente. Já falei, gato, cachorro, galinha, tudo pode pegar coronavírus, mas eles não ficam imunes, eles podem pegar de novo, tá bom? Então, gente, a gente está aí, é um ente novo. Lembra que eu falei lá no início, o vírus é um ser vivo ou não? Primeira coisa, certo? É um ente novo. Um ente novo que a gente começou a estudar em março passado. A gente, estou falando aqui, certo? E esse ente novo, ele está o mundo inteiro estudando, então o conhecimento está vindo muito rápido, mas é muito recente. Discussões ainda estão em andamento, discussões ainda vão longe. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe ou que a gente acha que é de um jeito e pode virar, pode ser de outro. Porque é um conhecimento em construção, tem pecinhas de quebra-cabeça vindo. Cada artigo que sai, ele não é a resposta final, ele é uma peça de um quebra-cabeça. E o quebra-cabeça não está completamente montado. Nós não temos todas as respostas. Então, se aquela pessoa olha para você e fala, você já teve, você não vai pegar. Vida normal, sem máscara, vai comer, vai passear, vai para balada, vai para... Ele não tem autoridade para falar isso, porque nós estamos com um quebra-cabeça ainda sendo montado. Então, tomem as decisões de vocês com sabedoria. O que é sabedoria? É a sua capacidade de analisar, diante daquilo que você aprendeu, fazer escolhas boas. Ok? Quanto mais você sabe, quanto mais você aprende, melhor a sua capacidade de fazer boas escolhas. Isso é sabedoria. Tá bom? Vamos em frente para mais algumas perguntas frequentes. Ou seja, nós fechamos aqui a nossa teoria, tá bom, gente? Agora vamos para algumas perguntas, mais perguntas aí que são feitas e que vão ajudar vocês a interpretar as mentiras que circulam. Prova, que possa ir para a prova, é até aqui, tá? Mais provável, aliás, para a próxima prova de vocês é até, eu falei até onde, mas é até, vocês perguntaram semana passada, é até... Não, vocês já fizeram a prova hoje, esquece. Vocês já fizeram a prova hoje, vocês já sabem até onde eu perguntei, que é a parte geral lá atrás. Bom, para a próxima prova ainda tem, nós ainda estamos continuando a matéria, certo? Vamos lá. Heparina.
Heparina, quando começaram, aqui mesmo no estado de São Paulo, os dois primeiros hospitais que começaram a usar heparina, que é um anticoagulante, um monte de gente caiu matando em cima, falando, estão usando o medicamento sem estar ainda comprovado. Mas se mostrou simplesmente que ele consegue ajudar. Aqueles 20% que vão para o hospital, dos 20% que vão para o hospital, um quarto, 5% do total, 5% dos indivíduos que pegaram vão precisar de internação. Esses indivíduos que internam, entrando com heparina, com anticoagulante, sabe o que a heparina faz? Vou botar aqui. O que a heparina faz? Isso foi um conhecimento gerado depois, ou seja, aqueles dois hospitais foram altamente detonados porque estavam usando heparina no início da pandemia. E agora todos os hospitais usam, certo? Então estão massacrando alguém, um cientista por alguma coisa, numa discussão ainda em andamento. Isso não é sábio, porque uma discussão em andamento ainda não tem conclusão. Mas vamos lá. A heparina, o que ela faz? Ela vem aqui no domínio de ligação da ACE2 e ela distorce, ela dobra aquilo ali e fica difícil dele encaixar. E aí você diminui a eficiência dos vírus novos que estão saindo ali, de continuar aumentando a infecção no organismo do indivíduo. Então ajuda. Ok? Além disso, a heparina é um anticoagulante. E um dos efeitos do vírus no nosso organismo é a formação de trombos, de coágulos, que vão gerar tromboses, ou seja, trombos, entupimentos em vasos sanguíneos, que podem gerar infarto, aneurisma, embolia, ok? Entupimentos, então, ou seja, as tromboembolias, isso é um dos efeitos dele. Então, o anticoagulante vai ajudar também, ok? A evitar isso e também distorce a proteína spike, tá? Vamos lá, mais uma. Outra. Quais os locais mais prováveis de infecção? Gente, isso é um artigo da Nature, que é a revista de fator de impacto maior, é a mais criteriosa, é a mais difícil de você conseguir publicar. São extremamente exigentes para poder deixar publicar alguma coisa lá, para poder ter a menor chance possível de uma informação errada ser publicada. É a melhor. Ok? Então não é o Elby que está falando. Não é para ficar com raiva do Elby. Tá bom? Quais são os locais com maior probabilidade de infecção? Primeiro lugar, restaurante. Eu sei que os restaurantes precisam vender comida. Eu sei que o comércio precisa continuar funcionando. Não tem como a pessoa sobreviver com tudo fechado. Então vai lá e compre. Leve para casa. Coloque no forno por 10 minutos a mais de 100 graus. Que o alimento fique mais de 100 graus por 10 minutos ou mais, um pouquinho. Mas pelo menos 10 minutos. E tira e vai comer. Perfeito. Sem problema nenhum. A ideia que os restaurantes que se adaptaram tiveram de drive-thru é perfeita. O que você não deve fazer é ir lá e sentar para poder comer lá e tirar a máscara e ficar lá comendo. Ok? O principal lugar, segundo esse estudo que foi feito em Nova York, a partir da população de Nova York, esse estudo da Nature, o principal lugar para você se infectar é restaurante. E tem um asterisco, porque restaurante onde você vai, senta para comer, fica muito tempo batendo papo e o garçom te atende ainda, porque o garçom vem ainda pertinho de você, aí o garçom pode estar pegando, você pode estar pegando do garçom, entendeu? É muito contato. E você tira a máscara para comer, gente. É a roleta russa. Segundo lugar, academia. Porque você está fazendo exercício e está soprando e borrifando, e mesmo se você tiver de máscara, está vazando pelas laterais. Eu sei que os donos de academia estão sofrendo com isso. Ok? Se for possível levar os equipamentos para fora, se for possível deixar as janelas abertas, se for possível colocar ventiladores entrando de um lado e o ar saindo do outro, beleza, você aliviou o ambiente de academia, aí ele não se encaixa aqui em número 2. Mas uma academia fechada, tudo fechado, ar-condicionado, e o povo lá bufando de fazer exercício, é o segundo lugar mais provável de pegar. Ok? Ah, mas saiu um jornal, saiu uma notícia, um artigo no jornal feito pela... que foi... não sei se é patrocinada a palavra, mas foi divulgado bastante pela sociedade, não sei de que, lá das academias e tal, de que a academia é um ambiente saudável, que não pega. Que academia? Eu já falei. Ambiente fechado é o que a gente está falando aqui. Academia com ambiente fechado, janelas abertas, portas abertas, ventiladores, fazendo uma circulação de ar unidirecional, sai de um lado e entra para o outro, beleza. Entendeu? Aí ele já vai cair aqui desse top 2. Tá bom?
Terceiro lugar, cafés e bares. Por quê? Por causa de comer fora, por causa de tirar a máscara, por causa de pegar algo que não passou pelo fogo antes de ir para sua boca e já outras pessoas tocaram ali. Ah, mas saiu um estudo lá falando que você botar a mão no lugar não pega porque não tem vírus suficiente. Aham, roleta russa. Depende da carga viral que estava na mão de quem pegou. O quanto de vírus que ficou ali e o quanto que você pegou ali e foi passar para a boca. Ok? Então passa pelo fogo antes, pelo forno, pelo micro-ondas, pelo que você quiser, antes de você comer. E vai comer em casa. Vai lá no café, vai lá no bar, vai comprar o salgadinho que você gosta, vai comprar o churrasco que você gosta, mas come em casa. Ok? Quarto lugar, hotéis e similares. Adivinha por quê? Porque você come lá. Gente, tá vendo tanto que é focado nisso? E as pessoas quando surtam, porque é dia das mães, é dia dos pais, é dia dos namorados, é feriado. O que que todo mundo quer fazer? Comer fora. Eu adoro fazer isso. Com a minha família a gente fazia isso direto. Mas é o principal motivo das infecções atuais. Ok? É o principal motivo. É comer fora. Eu sei que dá vontade, mas você quer tomar cuidado? Você tem grupo de risco na sua casa? Tá aí. Número 1, restaurante. Número 2, academia, cafés e bares, hotéis similares. Ou seja, só academia que foge dessa ideia do comer fora. Olha o próximo, quinto. Restaurantes. Mas qual que é esse outro restaurante aqui? Fast food. Aquele que você vai, passa, come rapidinho e vai embora, ou pega para poder levar para poder comer, mas você não higienizou, né? Antes de comer. Tá bom? Então é o quinto lugar mais provável. Sexto, centros religiosos. De que tipo? Ambiente fechado onde as pessoas estão cantando. Mesmo se estiver de máscara, está cantando, está vazando pelas laterais. Agora, se você fica num ambiente, num centro religioso, as pessoas de máscara, distantes, mantendo o distanciamento e não estão cantando, aí você está diminuindo muito a dispersão de vírus, ok? Outra, é um centro religioso, mas é aberto, circulação de ar, ok, nós não estamos falando desse tipo, nós estamos falando de ambiente fechado, onde as pessoas cantam, ok? Sétimo, consultório médico, por quê? Porque o doente vai lá, né? Então, se você está num ambiente fechado, e com doentes circulando, você tem uma probabilidade maior de pegar. E por último, mercados. Aí você vê a pessoa falar assim, você vai em supermercado, por que você não vai para a escola? Me desculpa, um ambiente fechado, certo? Você vai para o supermercado, por que você não vai no restaurante? Você vai para o supermercado, por que você não vai para a academia? Você vai para o supermercado, por que você não vai para a igreja? O supermercado está em oitavo lugar. Tá bom? A igreja está no sexto, a academia está em segundo. A gente precisa exercitar, a gente precisa das atividades físicas. Procure aquele lugar que consegue ser aberto, ou muita circulação de ar, tá bom? Vai na academia que tem janelão. É por aí. Não é o Elber que está falando. Eu estou falando, apresentando para vocês o artigo da Nature, ok? Da Nature. Acabou de voltar, olha, é isso aí. Como se comporta a infecção e quando posso voltar ao convívio? Opa. É aqui que eu falei que a gente ia falar sobre os hormônios, aquela coisa toda lá, sobre os hormônios, não, sobre os anticorpos e tal, e células de memória. Como que esse negócio funciona, gente? Vamos olhar para o meu slide aqui. Opa, peraí. Agora que eu vi, 10 horas. Tem um intervalinho, e quando a gente voltar, a gente para nesse slide aqui, porque esse aqui é bem importante, tá bom? Então, vou dar uma pausa aqui na gravação. Cadê? A gente vai descansar aí 10 minutos e a gente volta para continuar, tá bom?